Mais um Papo Rec fugido completamente da política que vocês esperam de mim. Vamos falar com quem faz música em Curitiba. Estou aqui com o pessoal da Lucky 7. Não todos eles, faltam 4, só tem 3. E se fosse todo mundo, a gente nem começava isso aqui, né, Paik? Não começava, acho que demorava o tempo da pandemia toda. Tá aqui o Paik, o Paulo Henrique, o Jerônimo Belo e o Pedro Jux, que foi o cara que atrasou, irmão. Foi o cara que atrasou. Aqui a gente já começa entregando todo mundo. Isso é meio curioso, porque normalmente, antes de começar o show, ele é o que primeiro chega e o Jerônimo é o último. Para compensar, né? Para compensar? Ah, faz parte. Vocês estão aqui para falar de música em Curitiba. Música e o que você quiser que a gente fale mais. Dá para ver que vocês tocam sertanejo, né? Com certeza. De acordo com o mercado, é onde a gente consegue ganhar alguma subsistência. O Paik, né? inclusive, veio fantasiado de teló aqui. O Teló tá usando o meu outfit agora, eu vou processar. O Teló fez um bench com ele, né? O Michel Teló fez um bem. Cara, como é que tá esse mercado da música em Curitiba, principalmente pós-pandemia? A gente chamou vocês aqui porque, como eu disse, a gente fala de tudo aqui, menos política. Sendo que tudo é política, então a gente não precisa ficar naquele papo chato, maçante de política. E pós-pandemia, a gente tem conversado com muitos donos de bar, dono de restaurante, o pessoal da cultura. E assim, como é que vocês que trabalham nisso com uma banda grande, como é que está esse mercado aí? Então, acho que o principal ponto, assim, eu não posso falar pelos outros e pelas outras bandas, né? Porque a banda na qual eu faço a gestão é a Lucky 7. E a Lucky 7, hoje, no pós-pandemia, a gente foi quase que totalmente contra a corrente. E ao invés de ficar só em 7, a gente colocou mais um na banda. Para complementar o trio 8 de metais. Então, a pandemia fez com que as casas noturnas ou os locais que a gente estava acostumado a tocar enxugassem, diminuíssem, não só os valores que são pagos, mas também o que eles estavam propostos a colocar de tamanho de atração. Então, assim, locais que antigamente a gente conseguia tocar tranquilamente em 7, hoje, não, aqui a gente só quer contratar um duo. Ou um trio no máximo, mas o que a gente vê assim normalmente é voz e violão e coisa. E a proposta da banda é o total contrário disso, né? É uma banda que a gente tem uma interação bastante com o público, é uma banda que completa o palco com as vestimentas, com os instrumentos, com os metais, com os arranjos de uma maneira bem diferente assim do que o público normalmente está acostumado a ver dia a dia nas casas. E quando bate o olho e vê aquilo com uma releitura, com uma outra roupagem ali, fala, nossa, tipo, impressiona. Mas a dificuldade para conseguir local para a gente tocar está sendo imensa. Assim. Eu tenho falado com donos de bares e restaurantes e uma coisa que o pessoal reclama é a burocracia para poder botar música dentro dos lugares, que as exigências são enormes, absurdas e às vezes, dependendo do tamanho do bolso do dono do restaurante, inalcançáveis. Ou seja, não dá para o cara botar música lá de uma maneira legal. Ou ele bota a música e espera a multa, ou ele não bota a música porque o custo vai ser muito alto. E a gente está questionando justamente essa burocracia, essa cultura, e parece que Curitiba que tem essa cultura, outras cidades têm uma flexibilização muito maior de bandas, apresentação, shows, o próprio stand-up, quer dizer, exige-se muito menos para fomentar esse mercado. Vocês acham que isso procede um pouco assim? É difícil também, não querendo criticar os donos do bar, né, mas eles estão ali para lucrar em cima da gente, né? Então não é nunca é um tratado muito fácil com o dono de bar. Claro que eles têm os seus problemas só que assim, uma banda que toca num bar, ela também leva muita gente porque ali tem música. Né? Muita gente não sai de casa se não tiver uma banda. Então, claro que a gente enxerga esse lado que eles também sofrem com burocracias e com coisas, mas a gente também, como músico, a gente sofre um pouquinho com os donos de bar também. Sim, mas aí é um cabo de guerra. Ele quer pagar você quer receber o máximo possível, ele quer pagar o mínimo possível. Esse cabo de guerra ali. Mas você acha que, por exemplo, Curitiba flexibiliza a lei? Não precisa mais para o cara tocar até as 10 horas da noite uma música lá?
ter o isolamento acústico mega ultra power. Falar, ó, tem um palco aqui, eu vou botar até as 10 horas da noite. Fica tranquilo, que foi um exemplo que o Zé deu para nós aqui de Belo Horizonte. Belo Horizonte, até as 10 horas da noite, você faz o que você quiser. 10 horas da noite. Lógico, tem um limite de decibéis e tal, mas não precisa de alvará, não precisa de isolamento acústico, não precisa de autorização disso e daquilo e tal. Você acha que facilitaria, tirando a briga do cachê, digamos assim, Sim, do couvert, sim, claro. mas se a gente consegue flexibilizar isso, será que a gente consegue diminuir essa resistência? Até uma redução de imposto, quem sabe, né? Uma redução. Esse local fomenta a cultura e tem uma taxa de 10% que. Porque, afinal, assim, a cultura, ela às vezes sobrevive de projetos, porque tem projetos grandes que não conseguem tocar num bar. Por exemplo, a Lux 7, acho que a gente nunca precisou fazer projeto para fazer. Você precisa de um palco. Só que, né? ao mesmo tempo, também a gente não consegue decentemente, às vezes, ter o suficiente para a gente sobreviver como músicos, só como músicos. Eu né? acredito que qualquer política que tire Incentive. Que ajude, que incentive claro. ou que ajude ou que viabilize cada vez mais é totalmente favorável. Mas o problema que eu acredito que em Curitiba, essa cultura desse cabo de guerra que você me falou, do cachê com o dono de bar, não sei o quê, é uma coisa que já é meio histórica, assim, que vem antes da pandemia, que vem antes de qualquer outra coisa, e é uma coisa que desanima. Chega a ponto assim de falar assim, pô, mas é uma coisa que não é justa, assim, é um cabo de guerra que só o outro lado sempre ganha. Vocês têm uma banda de 7, 8 agora. 8. Não é todo lugar que cabe vocês. Não. A gente se aperta e dá um jeito, às vezes. Não, mas não, eu imagino, mas não é todo lugar. Assim, eu vejo que São Paulo, que Rio de Janeiro, os lugares já têm, culturalmente, espaços maiores para receber. Né? E o boteco, no Brasil, é um troço de ter música, de ter apresentação, de ter o pagodinho, de ter, hoje em dia, o sertanejo. Tem quem goste. Mas, assim, você acha que a gente conseguiria como mudar essa cultura em Curitiba? De trazer... Não, de trazer mais música para o bar, do vizinho não reclamar tanto, da iPhone não encher tanto o saco, da prefeitura não criar dificuldade. Por que Curitiba, que é essa cidade moderna, inteligente, verde, tudo mais que a gente vê nas propagandas, tem essa resistência à sonoridade nas casas, nos bares e restaurantes? Assim, eu acredito que muito dessa resistência, desse cultural que tem em Curitiba, ele se dá por lobos solitários atuando na noite curitibana, entendeu? Não existe talvez um hub ali de artistas que movimente uma cena que seja, por exemplo, um circuito do Sesc esteja alinhado, por exemplo, com o O circuito Pedro é um de cara rua. que mais pode falar, porque ele é um artista que não viveu só Curitiba. Né? Ele vem de Brasília, então da ele já capital. tocou em Brasília, ele já fez parte de uma cena em Brasília. Então, a gente nasceu em Curitiba e sempre foi daqui. Então, rock só entende você, que vamos deixar o pessoal do lado aqui. Então, é isso, né? Mas assim, tirando dando a liberdade poética, inclusive, para falar um pouco de Brasília, Brasília também sofre com o que Curitiba tem nesse sentido. Então, assim, o que eu vejo, por exemplo, da oficina de música, vou dar um exemplo aqui prático, porque de repente eu acho que facilita. A oficina de música, ela propicia, por exemplo, um ambiente fora do bar acadêmico que sustenta o bar e, ao mesmo tempo, faz um circuito que todo mundo se comunica. Eu acredito que exemplos como a oficina de música, que tem 2 vezes ao ano, né? Jerônimo, se eu não me engano, acho que uma. inverno, não, acho que fizeram uma de inverno agora. Agora fizeram aconteceu inverno, deles fazerem mas música. exemplos assim podiam ser multiplicados para outros ecossistemas. E eu acho que o bar, por exemplo, é uma fatia de possibilidade. Por exemplo, a gente podia pegar teatros, por exemplo, a nossa banda que é grande, ela caberia num Sesc da esquina, por exemplo, fazendo um especial de música americana, que é o foco. Né? Por que a gente não incentivar movimentos parecidos que englobam, por exemplo, restaurantes, para fazer uma comida típica que represente, de repente, aquela
aquela música, o que tem a ver com aquela proposta. Eu acho que um ecossistema um pouco mais abrangente abraça mais gente que pensa igual dentro de um festival, por exemplo. Usando um festival como base, entendeu? Eu acho que é bem bacana pensar isso. Eu acho que tem um exemplo na própria cidade, que é o Festival de Curitiba, que seria um modelo a ser melhorado, de repente, ou replicado. Entendeu? Eu vi aqui algumas tentativas, não sei se vocês participaram, mas na Prudente de Moraes, que eu conheço bem por ter conhecidos que tem bar lá, eles fazem um festival. Eles montam um palco. Sim, inclusive eles trazem 2 integrantes atração. da nossa banda que fazem parte da banda, porque assim, todos os integrantes da banda têm projetos paralelos de música com momentos menores para conseguir até sobreviver. Assim, não sobreviver, porque quase todo mundo trabalha em outras coisas também. A maioria aqui é CLT e músico. É isso? A maioria aqui tem um emprego e música. Mais autônomo e música. Mas estamos dizendo assim, CLT que eu digo, todo mundo aqui Ou tem desempregado e música, né? desempregado e músico. Ainda tem essa questão. Autônomo e músico. Até Não, você diz a CLT e piada, músico. né? Que músico não... Você pergunta assim, tipo, eu sou músico. E a pessoa vem, mas o que você faz para viver? Eu esse ano tomei uma decisão. Eu não queria sala de aula, porque eu sou professor também. E músico. E músico, daí... Eu trabalhei muito tempo Você como... é masoquista, então. Assim, Não, na verdade, por mais que eu ache ruim ser músico, eu acho pior ser professor. Então, assim... Não, você não acha ruim ser músico? Não, eu acho ruim você acha ruim ser músico, nas condições atuais. Eu acho né? que o que o Gerardo está dizendo é que músico no Brasil é um esforço acima do normal, porque a gente tira o pessoal da zona de conforto. Então, por exemplo, você chega a Let Seven, que tem uma proposta diferente do que o Legião Urbana, que toca na esquina. A gente é meio rebelde, A gente né? é meio resistência dentro de uma sistemática, porque o pessoal quer sair de casa, de repente, para ouvir um Barão Vermelho no Rádio Rock Café. Nada contra. Existem amigos que fazem esse tipo de... E é tipo assim, a Lux Seven e outras bandas, eu acho que, em termos de resistência, elas precisam de estruturas que suportem, na prática, uma banda desse tamanho, os sons... E que o público também seja acostumado a ter coisas diferentes semanalmente. A gente sempre então, tá contra a corrente. Tá contra a corrente. Porque assim, a gente está sempre fazendo um repertório vamos dizer, fora, mas assim, que não está no mainstream. Né? Tá, e de uma maneira diferente. Vamos dar um exemplo de playlist de vocês hoje. Puta, cara, Lucky Seven vai tocar sexta-feira X. Qual é a playlist básica? As 3 primeiras músicas, abertura. Pra gente entender do que... Brian eu sei que não... Não, abertura. Deu Blues Brothers. Assim, eu sempre... Quer dizer, nicho, né? O Blues repertório... Brothers nem todo mundo conhece, ainda mais a galera mais nova. O repertório que eu acabei montando na Lucky Seven, porque a Lucky Seven já está fazendo 10 anos. O repertório, assim, sempre foi... Eu sempre disse que assim, os repertórios das bandas nas quais eu produzi e fiz são sempre um tripé, assim, que eu pego alguma coisa de elementos visuais de cinema, do rock and roll mais antigo, e sempre fazendo um revival. Então, assim, a Lucky Seven, a parte musical seria, tipo assim, os principais elementos, assim, nas quais eu me baseio Blues Brothers, Stray Cats e Elvis. Ou seja, a galera que nasceu depois de 90 não tem ideia do que vocês estão fazendo em cima do palco. Acho que... Mas, consequentemente, ela sempre faz Tem gente que... A gente faz um revival das músicas assim, só que ela tem uma roupagem. A gente, assim, que estilo vocês tocam? Não é fácil definir, mas a gente define como swing rock. Aí a gente fala assim, swing? O que é isso? É putaria? Não. Swing, se você for ver o que é o swing, a pessoa... Então, assim, a gente transforma basicamente... Vocês não estão tocando na Desirê, então? Não. Tá. Mas não, porque elas não chamou, a prefeitura sacaneou fica com aqui. Eles, não cria estrutura para Desirê, para chamar a gente. Inclusive, eu fui... Acho que um pouquinho antes da pandemia... Na Desirê? Não. Tá. Num show da banda Velhas Virgens. Não vai essa informação não é publicada a pedido do... E foi na Class, ali na Toné. A Class, para todo mundo que conhece Curitiba... E também vizinha da Mais conhece, 55. Exatamente. E, cara, foi um dos melhores shows da banda que eu vi...
Porque eles, assim, todo mundo que conhece a Velhas Virgens sabe que as letras são ai, bar e não sei o quê. E assim, o ambiente estava perfeito, assim, sabe? Tipo, só que assim, é um local que no dia não estava no funcionamento normal. Mas assim, aquele negócio, os polidenses e a banda tocando, eu falei assim, cara, tipo, o visual do show, o clima do show combinou perfeitamente com a banda. Ou seja, vocês não trabalham só música, vocês trabalham O visual, o show, a apresentação, Inclusive, a estética. A estética da Class combina perfeitamente com a Lux Seven. Se a gente Ó o fizesse um show... Olha o cara tentando jabá aqui na gente. O pai que é... Eu não sei quem é o dono da Class, mas quem sabe ele assiste a gente. As regras... Se tiver todas as regras burocráticas da prefeitura para ter um show de música ao vivo, claro, né? Porque não tá fácil. Não. Pedro, você veio de Brasília, cara. O que você veio fazer aqui? Cara, eu vim simplesmente para fazer som, para viver, assim, não foi um motivo de trabalho, não foi a música que me puxou, não foi o trabalho em si. Também. Foi o povo de Curitiba. Foi o povo de Curitiba, Em eu gosto Brasília, muito daqui 16 e eu mudei para cá com o intuito de continuar minha vida de músico que eu tinha lá. E aí, profissionalmente, achei esses caras aqui, toquei também com Décio Caetano, toquei com vários nomes aqui de Curitiba, Boldrini, grande baixista de jazz. Então, assim, aqui eu pude fazer o que eu queria muito fazer lá em Brasília, que é ser multifacetado, né? E eu acho que até um pouco do que eu vi aqui em Curitiba, em contraponto a Brasília, é que Curitiba é uma cidade que respira muito cultura. Eu acho que... Respira supercultura, só não tem incentivo. E nem que assista, às vezes, né? E aí que falta, de repente, eu acho que explorar um pouco mais as lacunas, eu acho que sociais e, de repente, fiscais que tem, que eu acho que pega muito. Introduzir, né? Você diz assim, como colocar isso no dia a dia. Desenvolver de uma maneira um pouco mais social mesmo, de você fomentar socialmente a música para classe, por exemplo, que não tem acesso, né? Agora, nós como curitibanos e você vindo de Brasília, o impacto de você chegar em Curitiba foi muito grande? Tipo assim, chegar, entrar no elevador e ninguém dá oi? Cara, mas Brasília não muda muito nesse sentido. Eu morei 15 anos em Brasília, já chegou aqui tomando esporro. Brasília é maravilhoso. De professor para músico, ou de músico para professor, depois de volta para músico? Como Nunca foi. É que, na verdade, a música para mim aconteceu desde o começo. Eu estudava no colégio estadual aqui. E quando eu comecei na música, eu ficava estudando 10 horas por dia na sala da banda, que tinha banda lá do colégio. Inclusive que o seu pai dava muito apoio para a banda quando ele estava no coisa. Foi a melhor fase da banda. E a gente tinha apoio para compra de instrumento, para várias coisas. E eu sei que daí a gente começou, quando eu trabalhava lá, eu comecei estudando lá, mas eu não saía da sala da banda, eu estudava 10 horas por dia. Daí o maestro me convidou para trabalhar como estagiário, daí eu comecei como professor. Então eu comecei a trabalhar, eu dei sorte de entrar num lugar que era totalmente musical, como professor. Só que daí, depois, por questão política, eu acabei saindo do lugar que eu trabalhava lá no Colégio Estadual do Paraná e comecei a encarar a sala de aula. Daí que eu vi que a realidade que eu vivia no meu início de carreira de professor, que eu amava dar aula de música, encarar uma sala de aula onde você tem que pegar os 40 alunos, jogar uma flauta doce na mão de 40 alunos e tentar ensinar alguma coisa. Eu imagino que seja um caos. Eu comecei a ter um pouquinho de estresse com a história, assim. Então, comecei a não gostar muito. Eu amo dar aula de música. O Jerônimo é um excelente músico e professor e arranjador. Eu tive alunos no colégio estadual que eu comecei a dar aula. Tive alunos que foram dar aula na Espanha, se formaram aqui na Belas e daí ganharam bolsa na Espanha, para estudar na Espanha. Um flautista chamado Vinícius Lira, excelente flautista. Aqui no cenário de Curitiba também, muito músico que se formou como músico no Colégio Estadual do Paraná e começou a frequentar o cenário e são excelentes músicos em várias... Então, não é que eu não goste de dar aula. Eu não gosto de dar aula num esquema de educação que não funciona. Onde você vai dar aula para 30 alunos que vão chegar no final do ano, vão para outro professor... Não tem uma continuidade, eu entendi o que você está falando. Não tem uma continuidade, não tem uma programação. Metodologia, né? Paik,
Não que eu não saiba a sua história, mas conta aí, como é que você virou o Elvis? Eu nunca fui Elvis, né? Pra mim, eu Rapaz, sempre fui você mais tem Johnny o Cash do que Cordone aí, qualquer né? outra Já tem o coisa. Cordone Já tem aí. o Cordone. Já tem o Cordone. Deixa eu ficar só com Johnny Cash e fica bom ali. Como é que virou isso? Até Explica porque pra o galera Johnny aí. Cash é... bem mais revolucionário, né? Em termos Então, políticos, pelo menos. eu, como músico e pro estilo e visual e tudo, assim, eu não sei se alguma entidade que me possui e fala que é para eu ser assim, mas foi desde, sei lá, que eu me conheço por gente, que eu gosto desse estilo, que eu escuto esse estilo. E sempre querendo, assim, no começo eu sempre falava, meu Deus, vou lá, vou assistir. Tinha as bandas que eu gostava, ia lá, subia, vinha, fazia, dava uma canja, daí montei a primeira banda, a segunda. E desde 96 eu tô Tem um mito na tentando música brasileira. gerir a minha vida, ou seja, assim... E a música. Eu não posso me considerar um músico, até porque para eu poder fazer música eu tenho que fazer outra coisa. Outra coisa. É uma realidade Então eu brasileira. tenho, assim, o que eu consegui na minha vida e que eu moldei para que fosse cada vez mais próximo disso, é sempre trabalhar com a parte de entretenimento. Então eu trabalhava numa empresa familiar, inclusive, de gestão de eventos e comunicação, e eu sempre cuidava da parte, montagem de palco, logística disso, daquilo, som. E isso foi me trazendo um know-how e um entendimento na parte de gerenciamento de entretenimento que eu conseguia colocar junto aos meus projetos. Aí eu acabei saindo da empresa e montando meu estúdio, que é de ensaio, gravação e produção de audiovisual, e sempre estando nesse meio que é um meio que me deixava próximo daquilo e acabava trazendo uma viabilidade. Só que, em casa de Ferreira, espeto de pau, né? Eu já ensaiei diversas bandas, gravei diversas bandas, sabe? Gravei diversos vídeos e videoclipes e podcasts, não sei o quê. E da minha banda não sai nada lá, cara. A gente se atropela, eu sei a gente como se é atropela que é. e conseguia fazer com que o santo de casa faça milagre. É sempre mais difícil. Olha, puxão de orelha, hein, galera? Ao vivo. Dever de casa. Imagina, são 8, velho. Vocês são 8, né? 8. Imagina, cara, deve ser difícil marcar um churrasco com a galera. Nunca houve. Olha aí, tá vendo? 8 pessoas, ainda mais que, assim, todo mundo tem algo além de. Né? E algo além de música. E uma coisa que a pandemia trouxe, assim, acho que até um pouco antes da pandemia já estava bem latente, é a polarização. Então a polarização existe até dentro da banda. Sim. Tem dentro da família, dentro da igreja, dentro do clube, Isso, dentro do assim, futebol. Aí eu acabo sempre tendo que ser o mediador do troço. Totalmente. Cara, manda todo mundo a merda e vai fazer música. Aí não tem banda, cara. Então fala o seguinte, vocês vieram aqui fazer música, não enche o saco, não. Cara, mas você fala do Johnny Cash, mas você fez o Elvis. Eu fiz o Elvis? Você não fez o Elvis no The Rockets quando você estava lá? Não, acho que The Rockets eu fazia bem mais... faz sempre meio a meio, assim, mas Aí, ó. o O trio cara Johnny esconde, Cash... né? O cara esconde. O trio Johnny Cash, Jerry Lee, Elvis sempre foi meu pilar principal. A gente quer saber se assim. você ainda tem as fantasias. Nunca tive. Não tem as fantasias? Não, nunca tive. Você acha que tem fantasia em casa? Ele comprou uma vestimenta vindo direto da mente da China, mas nunca utilizou. Pois é, aí, ó. Então, essa vestimenta era parecida com aquele traje dourado que o Elvis usou uma vez. Não né? teve coragem. Tá vendo? A gente vai tentando tirar. O cara, Você viu? ele esconde, Jogou a verde pra Só que eu reservei pescou. essa vestimenta para um especial de Natal, que é uma coisa que eu tenho um sonho ainda de fazer. Só que, assim, se a gente já não tem palco para fazer o projeto normal, assim, que a gente acaba até colocando Lady Gaga com uma releitura em formato swing rock. Adele em formato swing rock no repertório para conseguir cada vez mais agregar um público maior. Mas daí vamos lá. Você tem aqui professor de música e tal. Uma coisa que eu achei muito engraçada. Teve um show do Slipknot, se eu não me engano, que um cara levantou um cartaz lá mandando a Taylor Swift a merda. O cara para o show, irmão, e dá um esporro no cara e fala assim, cara, você não entende porra nenhuma de música. Você não sabe do arranjo dela, da produção dela, do tamanho do show dela. É possível um cara que gosta de Slipknot
entender a musicalidade da Taylor Swift, o cara que escuta Simone Simaraia, conseguir puxar e entender um Five Fingers Punch? Se é possível ou não é possível, eu não sei. Mas eu acho que todo mundo tinha que ter bom senso e não colocar um julgamento pelo que a pessoa... Tá, mas vocês trabalham assim, com música, você tá lá, você tá escutando, cara, um cara que acho que ninguém fala mal dele como produtor, como músico, é o Michel Teló, a brincadeira que a gente começou aqui no começo, que é um cara que faz o tipo de música que não é a música que eu curto. Sim. Não é, eu não escuto Mas Michel Teló no meu ele carro. é um ótimo músico. Mas o cara faz uma baita produção, o cara sabe tocar 300 instrumentos. O cara toca gaita, sanfona. Pra mim, visualmente, não tem nada mais difícil do que aquilo. Cara, aquilo é uma loucura. Então, assim, você sente essa dificuldade, vamos dizer, você vai fazer um show, você vai botar Adele, vai botar Lady Gaga, vai botar Johnny Cash, vai botar o rock, vai puxar o swing, vai fazer uma releitura. As pessoas não são assim muito dentro da caixinha? Então. Mas o mais legal às vezes é isso, porque... Quebrar a caixinha do cara? Exatamente. A pessoa chega, às vezes, num show que você apresenta uma proposta totalmente diferente. É o que eu tava falando. E a pessoa senta e faz assim, o que é isso que eu tô vendo? Assim, e fica ali... Então, Daí assim, além de tocar, a galera... a performance, um visual... Existem dois tipos de artistas, né? Aquele que levantou do sofá, bateu os cheetos da barriga e subiu no palco. E fez o mais do mesmo. Uhum. Desculpa, não julgo, mas isso não serve pra mim. Eu, pra subir no palco, e eu brigo com todo mundo da banda na parte de produção, assim, cara, a roupa da banda é essa, o estilo da banda é esse, as vestimentas são essa, e isso faz diferença. Na hora que a gente coloca uma unidade em cima do palco, que a galera olha, todo mundo, pô, não é aquela coisa, sabe, careta, assim, sabe, assim, mas, bicho, você vê uma unidade, você vê, tipo, é diferente, você vê um soldado e você vê um pelotão, entendeu? E todo mundo da banda escuta a mesma coisa, fora da banda? Nossa, eu sou muito eclético. Nossa, eu acho que eu sou muito eclético também no sentido de... Acho que boa parte do que... Não o Jerônimo, porque ele já tinha um repertório parecido. Mas, assim, o resto da banda, muitas das coisas, quando a gente trouxe eles, porque a gente já tá na segunda formação da banda. Por causa da pandemia. Tá, você vai do quê? Vai de sopro... Então, justamente por causa de eu tocar um instrumento que já não é tão convencional, que você não vai ver em tantos lugares, então eu tô no jazz, eu tô no choro, no samba. Então, na verdade, assim, a pandemia me fez fazer uma coisa. Eu tava aqui, daí tinha acontecido um lance político de eu ter saído do meu emprego do estadual, daí eu comecei a trabalhar na banda Lira Curitibana, que é uma super tradicional aqui em Curitiba. E na pandemia, o presidente da banda começou a pirar, porque ele tinha que apresentar umas coisas de vídeo e se sentia pressionado porque a gente não podia estar fazendo as apresentações e tinha uma verba que vinha, e ele começou a se sentir pressionado. E ele acabou mandando umas pessoas embora que não poderia ter mandado. E eu, mais uma vez... Assim, perdeu a mão na gestão. Perdeu a mão... Ele deu uma pirada. A pandemia pirou muita gente, né? Vamos dar uma... E daí nisso eu saí da banda Lira, e daí eu estava numa fase desempregado, daí pintou um emprego de instrutor musical na cidade de Itapuá. E lá foi você. Que é a praia aqui no... Daí eu não tô fazendo nada. Né? Daí, como era para trabalhar com o meu instrumento, com madeiras, assim, quando eu vi, assim, que é muito difícil de ver uma proposta já de você... instrutor de madeira. Daí você já pensa assim, Madeira. opa, então, madeiras são todos os instrumentos de sopro, flauta, clarinete, sax. Daí eu... O professor, né? Ele acha que todo mundo sabe do que ele está falando. É normal. Daí eu fui para lá. Eu sabia, eu só perguntei porque... Sim, madeira são os instrumentos de sopro que tem paleta. Daí eu fui para lá, só que daí comecei a fazer som com a cidade inteira. Porque não tinha muita gente que tocava instrumento de sopro, não tem uma tradição de instrumento de sopro lá. Daí eu comecei a tocar com o grupo de choro de lá, comecei a tocar com o grupo de jazz, comecei a tocar reggae, comecei a tocar tudo que é grupo que tinha lá, samba. E aqui eu já fazia muita coisa, assim, mas eu tava meio fora do mercado porque eu tinha algumas coisas fixas aqui. Itapuá te deu uma acordada. Me deu uma acordada, me deu uma voltada pro cenário. Daí, só que lá, eles se nomearam capital da música
Como assim? Só que são coisas meio absurdas que existem na cidade. Daí eu acabei voltando para cá também, porque lá, acredite ou não, é um cenário 1000 vezes pior do que o cenário daqui. Onde que você vai para um bar e às vezes você pede para tocar por um cover e o cover não paga nem um lanche para você no final. É uma coisa bem absurda. A gente volta àquela história da falta da de sobrevivência, bom falta de bom senso e falta porque de... a questão é a seguinte, às vezes, muitas vezes, o bar quer uma música ao vivo, quer uma coisa, mas ele não dá o mínimo subsídio técnico para você tocar. E ele ainda imputa para atração, assim, tipo, ó, Maurício, vou chamar a tua banda aqui para tocar, beleza, você pode tocar no meu bar. Aí é tanto. Ah, não, eu pago no máximo tanto por músico. Eu já acho errado aí. Porque assim, ou você paga a atração, você não pode imputar um valor daquela atração por valor por músico. Não é sabe, uma commodity. A outra coisa é a seguinte, tudo bem, mas você tem que trazer o som. Você tem que fazer a divulgação, você tem que trazer o som. E quanto você tem de público? Ou seja, você tem um mínimo para encher a casa. Tipo... Menos de X mesa não tem conversa. Você tem que ser músico, você tem que ser assessor de imprensa do bar. Não, e outra, né? E o que a gente vê normalmente nos nossos shows é o seguinte, ó, eu falo claramente, o público ou a noite não é responsabilidade do público da banda, nem responsabilidade do público do bar. E o que eu digo assim, é um tripé. Isso é uma teoria que eu desenvolvi tocando semanalmente, sempre num local que a gente vai criando, veste a camisa e, inclusive, a sua assessora já foi várias vezes lá assistir, há muito tempo atrás. Eu acho, assim, que a construção, quando ela é em conjunto e bem comunicada e coisa assim, você cria um público que é daquele dia da semana, daquele local e daquela banda. Que é uma coisa que eu vejo assim que acontece muito em Nova York. Você tem uma atração, obviamente que aquele artista ele faz às vezes uma turnê, aquele dia naquele bar, mas aquele cara toca no saguão daquele hotel há 50 anos, sempre no mesmo dia. Aí você vê que tem um público recorrente, que tem um público que gosta de ir só naquele dia, naquele lugar e ver aquele cara. Então a gente tem um problema de espaço para tocar, de incentivo cultural como um todo para a música e ainda as dificuldades burocráticas de se receber uma banda dentro de um espaço, restaurante, bar, boteco, casa de show, o que for. São muitos problemas e não é só Curitiba. A gente tem cidades que são melhores, cidades que são piores, mas existe... No meu tempo, a aula de música era um saco. Eu tô com 44 anos e a aula de música era um saco. Aquele negócio de tocar a flauta doce lá que eu queria explodir aquilo né? Não era a música que eu gostava, não era o instrumento que eu gostava e não era a didática que eu acho hoje adequada para uma criança de 6, 9, 10 anos de idade. Eu tenho filhos de 9 anos de idade. Sabe o que eles estão aprendendo na escola? A porra da flauta doce. É a porta de entrada. Então, eu digo, será que a gente não está criando assim uma dificuldade? Porque assim, de quem tem dom, o cara vai, a criança vai, já desde pequena, o pai toca, não sei o quê. Mas a gente com música, será que a nossa didática de música no Brasil, aquilo que você falou, não está muito atrasada? A gente não fecha a porta. Os meus meninos, vamos dizer, poderiam ter o dom musical. Eu não tenho, eu não sei cantar parabéns no ritmo. Eu não consigo bater palma no ritmo do parabéns. Eu vim desprovido de ritmo para esse mundo. Mas vamos dizer, eu nunca vou saber se meu filho tem ritmo ou não na sala de aula, porque a introdução musical, o apreço pelo instrumento, pela música, vem de uma forma tão quadrada, que já está gerando por parte deles eu não quero. É meio arcaico, né? A maneira. Mas vamos partir do seguinte princípio. Quantas vezes você manuseou um saxofone na tua vida?
Mas nem pra carregar. Não, mas quantas vezes você se experimentou pegar e soprar? Nem pra carregar. O acesso a zero, esses é instrumentos é impossível, zero. Eu acho que assim, o mundo Então- utópico que deveria ser é você entrar numa sala de música e ter todos os instrumentos possíveis. Quantas e vezes a você criança viu um fagote conseguir na tua frente aqui? pegar e... Pois é isso que eu tô falando. Então, será que a gente já não cria uma barreira? E quando traz a música pras crianças, vocês são músicos, vocês vivem Aí, disso. coitada da flauta doce, né? Coitada da Tem flauta doce, ficar fica todo mundo com raiva Não, daquilo. é porque né? a flauta doce custa R$30. Então, na verdade, eu vou ensinar, porque quero que um aluno aprenda saxofone, Você e que o tem como mecanismo é o mesmo, aham. eu falo assim, ó, olha, você conseguiu entender a flauta doce. Agora, tente ir lá no Colégio Estadual do Paraná, que tem uma orquestra, e tente fazer aula de saxofone, que você gosta de saxofone, eu apresento os instrumentos para ele. Então, até senti um pouquinho, eu senti um pouquinho de dó da flauta doce. Não, mas é porque é o seguinte. Não, mas é Cara, verdade. o tipo assim, Pia mas ele é um quer- instrumento. o Pia quer tocar Ela- bateria. Ou você tem uma escola privada e um pai que tem dinheiro pra mandar ele tocar bateria, É verdade. ou tá fora. Nem a escola privada, é uma escola especial de música. se você for Né? ver Ou o cara bem- entra numa escola de música, ou ele não tem acesso a nenhum instrumento. Sim. Não tem, se não tiver em casa. Hoje em dia o rock acaba sendo quase que proibitivo para classe bem mais baixa. Né? E Porque daí virou, o voltou violão a é ser mais a música do acessível. diabo, né? Não, mas assim, Por quê? porque o acesso aos instrumentos é muito caro também. E tem uma outra questão também que aí volta naquele ponto que eu comentei do ecossistema. O ecossistema, por exemplo, se ele for preparado na base para poder, por exemplo, tem lá eu vou dar exemplo de novo do Sesc, porque eu acho o Sesc, por exemplo, de São Ele Paulo... quer botar o Sesc pra funcionar. Ele quer. Vamos pegar a galera do Sistema Não, mas S. é porque- Ó, contrata aqui. Galera do mas é Sistema Tem S. alguém na banda que é do Sesc, não? Eu acho que tem. Galera do Sistema S, presta Tem tanta atenção gente aí. lá. Já fica aí o... Tem tanta gente na banda que sempre tem alguém que sempre tem De algum alguém. lugar, é. Só Mas não assim, tem- porque Só não tem deputado na banda. Só não tem deputado. Não, mas Mas quase, não será quase, eu. Tem, Tem quase concorrência um lá. governador É verdade. É verdade. Ah, não. Essa eu não vou Fala colocar aqui, fora do ar. senão a gente sai do Não, ar. tem que colocar. O tem que nosso colocar. guitarrista é a cara do Ratinho. É Sério? muito Nossa, a cara do Ratinho. Tadinho dele, cara. Nem pra ser confundido com uma pessoa boa. Mas voltando aqui, eu falo do Sesc porque o Sesc, por exemplo, de São Paulo, comparado com o Sesc Paraná, ele é muito mais cultural do que educativo. O Sesc Paraná, pelo que eu conheço do Sesc, porque muita gente que eu conheço faz atividades lá extracurriculares, que aí é o que você estava falando, que depende, por exemplo, de uma atiçada extracurricular para você poder se movimentar culturalmente, né? Eu acho que se tivesse um ecossistema que fosse parecido com um ensinamento de música, só que com um intensivo, com uma imersão maior, você propicia os alunos ou a sociedade a consumir outros sons. E aí isso que eu estou falando vai em conta com o que o Paik falou. A gente dá uma chacoalhada no público, geralmente, visualmente falando, porque em algum momento, seja cinema, seja música, seja os pais em algum momento da vida, a pessoa viu aquilo lá ela tem uma fotografia na cabeça, e com a gente em cima do palco, Sim, ela lembra isso é muito uma comum acontecer. memória afetiva. Você resgata uma memória afetiva, Sim. não necessariamente do que a pessoa viveu, mas que ela viu na TV, viu uma referência. Então, assim, a gente tenta atiçar as referências para poder, não subestimando o Até público, porque a gente tem um inclusive. monte de referência, né? E Não não- só no mas vestimento, no E estilo sabe o que tocar, acontece? Os donos de bar, eles ficam na Mais zona do de mesmo. conforto. Vamos fazer com que tenha um som que todo mundo conheça. Isso não é garantia de sucesso na noite. Isso é garantia, no máximo, de uma consumação acima do ticket médio ali. Entendeu? O que vai trazer um som de qualidade é você conseguir conquistar o público com alguma dessas facetas que a gente está comentando. E aí, não tem espaço, porque a casa ela quer público. Sim, eu entendo. A banda nova Então, pra gente formou, melhorar- Existe pra- um curador. A gente, tem que Existe curador. a gente tem que ajudar, então, o dono do bar a ter menos burocracia para poder abrir o espaço. A gente tem que cobrar do Sistema S um espaço maior cultural, já que eles Editais, existem para inclusive, isso. falando de sistema S, editais mais fáceis de entrar. Desburocratizar. Desburocratizar. Tem muito Tem a ver com músico que edital. nunca vai entrar. O Paik é um que fala, porque eu não vou escrever projeto.
Eu acho muito contraproducente. FCC, né? Pegar FCC, qualquer projeto, assim, para mim sempre foi muito contraproducente. Porque, assim, eu acabo trabalhando mais No projeto que na execução. em dizer aonde que vai ser gasto um centavo do que na execução. Então a gente tem que resolver problemas de acesso à cultura comercial, digamos, bares, restaurantes, casas de show. Resolver o acesso à cultura por parte de terceiro setor. Terceiro setor. Facilitar para o terceiro setor e cobrar do terceiro setor um espaço maior. E daí buscar, na minha humilde opinião, um acesso à musicalidade nas escolas, nesse início. Né? Porque realmente está muito assim à margem, está marginal a coisa da música. Tanto que vocês estão todos aqui, todos com vários trampos, com vários corres em diversos rolês para sobreviver, porque está marginalizado, então. Total. O sonho seria poder viver. O sonho é fazer um, um LP? Sonho é fazer um LP. Tá até fácil, o problema é a agenda deles. O sonho é fazer um LP, Não, o botar problema no mercado e viver a de realidade show. do Brasil. Pena que o programa tá assim, ó, apertado, porque tinha tanta mais Tinha coisa tanta para coisa falar, pra falar, tanta A opinião. Lana já tá pra dar. infartando ali já. A Lana me infarta. Mas tem outra coisa que seria legal, assim, porque na verdade, assim, por mais que você tenha nos bares, você indo, você vai ter um público que vai curtir essa banda várias vezes. Se os bares fizessem um esquema de intercâmbio com outras, às vezes com outras cidades, isso faria isso com que que eu- várias coisas. Às vezes uma banda que toca num outro bar, se os bares se conversassem. Ou seja, a gente precisa dar um jeito de dar um jump start na cena cultural real de Uma Curitiba, coisa- que ela tá linda no papel, na propaganda e na realidade. Sabe o conceito de cidade inteligente? É como se você colocasse uma propaganda fatia, maravilhosa. uma fatia de arte e cultura dentro do conceito de cidade inteligente. Que fosse uma coisa que ela se conversasse. Mas acho que entendeu? o que mais nos impossibilita de tocar em outros lugares, daí mudando um pouco, é o transporte. O transporte hoje está acima, assim, ele é mais caro o transporte do que a gente cobra para tocar no lugar. Então, assim, esse lance que ele falou de esse intercâmbio, de repente poderia trazer bandas de localidades mais próximas para tocar aqui. Por exemplo, a gente vai tocar no norte do Paraná. Inviabiliza. Então a gente toca em Maringá, mas a gente tem que tocar um dia antes em Londrina, porque para conseguir Pra valer chegar, a pena. para valer a pena ir até lá. É uma cena complicada, a cena cultural, porque ela é sempre bem lembrada em campanhas, ela é sempre bem lembrada em conversas. O pessoal da cultura adora falar para si Quando mesmo. podia ter showmício era muito melhor, tinha mais espaço. O pessoal da cultura é uma coisa incrível, que eles adoram falar para si mesmo, né? Eles ficam falando para eles coisas que só eles entendem e só para eles, e depois reclamam que ninguém presta atenção. Né? É verdade. É uma coisa incrível. E outra, E reclama no bastidor, reclama tudo. agora E na hora de quando que ia peitar- reclamar mesmo. agora eu vou dizer, e é um corte, assim, é uma opinião bem pessoal, assim. Acredite no seu trabalho e não faça só porque vai ter lei de incentivo ou não. Isso eu acho que é. Porque tem gente que crucial. só faz quando tem lei de incentivo. Uhum. Ou seja, Sim, entendido. Faz parte. Gente, obrigado pela presença de vocês. Sucesso na banda e faça o jabá de vocês aí. Onde é que vocês estão tocando? Para quem que vocês estão tocando? Quando a galera que está vendo vai ver vocês? a gente tem show marcado em Maringá, Maringá. para maio. Maringá, olha só, onde vocês vão tocar em Maringá? No No MPB MPB Rock Rock Bar. Uma excelente casa, muito boa. Acho que uma das melhores casas. Mandar da um beijo região. para Gi. Gi, né? MPB Lovers. É maravilhoso, até porque muita gente não sabe, até as músicas do Metallica tem MPB. E pouca gente sabe disso. Gente, obrigado. Obrigado você Ficamos à pelo convite. disposição e a gente espera ajudar a disseminar um pouquinho mais Com certeza. o E a gente cenário quer ver musical de você no Curitiba. próximo show. né? Tem que... Eu só não canto junto e não bato palma que eu vou errar o ritmo, mas eu tô lá.